Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gabu. Eu vou ser o host agora aqui da nossa terceira palestra aqui na trilha PEP Zero. Para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, de barba cerrada, de cabelos cacheados, preso por um fone de ouvido na PEP 8, não na PEP Zero. Como eu disse, sou um homem branco, de barba cerrada, usando um óculos azul, cabelos cacheados e camiseta preta. E eu vou apresentar aqui o Pablo Henrique Aguilar, que vai falar um pouquinho para a gente. Mas lembrando que a nossa comunicação é pelo Discord. Se você não está no Discord, segue lá o Discord. Todas as perguntas podem ser enviadas por lá, inclusive a interação com o nosso palestrante pós. E lembre-se de seguir também a hashtag PaiBR2020, tá aqui do meu ladinho, para você postar nas suas redes sociais. Vamos agora receber aqui o Pablo rapidamente. Bem-vindo, Pablo, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo aí, né? Aproveitando o Python Brasil. O Pablo é software engineer na Globo.com, apaixonado por desafios e tecnologias e boas práticas. Além disso, ele é core developer na DryPython. É um compilado de bibliotecas aí de Python. Pablo vai falar um pouquinho para a gente, tipos de tipos. Pablo, muito obrigado. O lugar é seu. Boa palestra. Então vamos começar aqui a palestra de tipos. Me apresentar mais uma vez aí, né? O Gabu já fez a apresentação, mas meu nome é Pablo Aguilar. Aí o pessoal também me chama de Pablo ou Pablito. Aí podem usar os pronomes dele. Comigo, como o Gabu falou, sou engenheiro de software aí na Globo, Globo.com. Também sou um desenvolvedor Core aqui do grupo DryPython e entusiasta em programação funcional, gosto de desafios, tecnologia e principalmente cerveja. Então, vamos ao que interessa aqui. O objetivo da apresentação é chegar até Higher Kindred Types, ou HKT, né? E aí, no final, a gente vai entender o que é, né, o HKT. Então, a gente tem uma agenda um pouquinho extensa, tem bastante slide para apresentar, mas, basicamente, eu vou falar um pouco das type annotations, os tipos que a gente pode ter, as variáveis de tipos, o problema que eu vou apresentar e como que a gente pode solucionar isso usando HKT, as limitações que podemos ter, né, eu coloquei, mas já tem limitações, um caso de uso, o porquê do nome da palestra e, finalmente, a conclusão. Bom, vamos começar, então. Primeiro, type annotations, ou algumas pessoas também falam type hints, né? Para quem não sabe, o type hints, aí, ou type annotations, foi adicionado na versão 3.5 do Python a partir da PEP 484, né, onde aí definia como a gente poderia falar, escrever no Python qual seria o tipo de uma variável, qual seria o retorno, o tipo de retorno da função, né? Então, para quem ainda não conhece, vou mostrar aqui um exemplo bem rápido. Essa aqui é uma função sem a utilização de type annotation. Ela basicamente verifica se um número ele é par ou não, retorna. Então, ele retorna um booleano, né? E aí, adicionando as type annotations, ficaria algo assim, né? Eu coloco 2 pontos, e o tipo da minha variável, no caso ali, o number, vai ser int, e o retorno da minha função, ele vai ser um booleano. Mas tipo, a gente coloca aí as type annotations, mas o que muda, né? O que muda na nossa vida, o que muda no nosso dia a dia, se a gente apenas colocar essas anotações de tipo. E aí eu acho interessante falar o que muda, porque eu achei que mudava várias coisas. Quando a primeira vez que eu vi, né, type annotation, eu achei que mudava algumas coisas em runtime, né? Mas aqui vamos testar, então, a nossa função. É a mesma função. A diferença é que eu vou printar o que meu parâmetro número está recebendo, ou number está recebendo, e qual que é o tipo dele. E aí eu fiz 3 chamadas ali, né? Passando um inteiro, a segunda chamada passando um float, e a terceira chamada passando uma string, ali com o número 42, tá? E aí, às vezes,
né, quando a gente não conhece muito bem as anotações de tipo e como elas funcionam em Python, eu fui bobo e pensei que ele fazia algum tipo de cast, no caso, eu estou passando um float, ele faria um cast ali para int. Mas, na verdade, como a gente pode ver aqui no output, não muda nada em runtime, né, em tempo de execução. Ali o primeiro que foi recebido foi em 42 int, funcionou, o 42 float funcionou, aí chegou no 42, que era uma string, e ele quebrou, né? Ele também ele não vai prevenir, em tempo de runtime, que a gente passe um argumento de outro tipo do que era esperado para a função. Então, a gente pode falar que as type annotations, elas são metadados da nossa função. A gente pode acessar esses metadados a partir aí de uma propriedade chamada annotations. E como você pode ver aí, a gente tem os parâmetros, né, que vai receber o tipo que eu falei que ele vai receber e o retorno. Bom, então a gente viu que não muda nada em runtime, e isso é importante para entender o porquê a gente fala que a tipagem estática no Python, ela é opcional, né? A gente pode só colocar as annotations, e mesmo assim, a gente não vai ter algo estático. A gente não vai ser prevenido, né, de alguma forma, passar algum tipo errado. Então, falando que ele é opcional, como eu consigo ativar isso? Como eu faço para ativar a tipagem estática no Python? Bom, a gente tem que usar checadores de tipos, o type checker. A gente tem alguns, a gente tem o MyPy, que é da própria organização do Python. Tem o PyWrite, que, se não me engano, é da Microsoft. O PyType, que é da Google. Também tem um outro, né, que se você usa o PyCharm, ele também tem um type checker integrado nele, junto ali. Né? Mas aí eu acho que a regra de ouro entre os type checkers aqui é sempre utilizar o MyPy. Porque o MyPy, ele está em constante evolução, mais em constante evolução do que os outros, por ele estar dentro da organização do Python. Ele também vai seguindo ali as mudanças que vai tendo no módulo de type. Tá? Próximo tópico é tipos, né? Que tipos eu posso expressar no meu código? O primeiro tipo é o tipo simples. O que seria um tipo simples? O tipo simples, ele pode ser um int, ele pode ser um float, ele pode ser uma string ou um booleano. E é bem fácil fazer a anotação, né? Eu já mostrei, mas só mostrando de novo aqui. E aí, uma coisa legal é que ali, no primeiro caso ali, né, eu estou falando name e estou passando uma string. Utilizando ali, né, o MyPy, ele já consegue inferir que a minha variável name, ela vai receber uma string. Então, a partir daquele momento, ela vai ser uma string. Mas também, nada me impede também de tipar ela explicitamente, né, como eu fiz embaixo, utilizando a variável GitHub, tipar ela explicitamente falando, pô, isso aqui isso aqui é uma string, ele tem que receber uma string. Outro tipo que a gente pode expressar também são tipos genéricos, né? É quando a gente precisa alinhar alguns tipos. E exemplos de tipos genéricos que a gente tem em Python pode ser uma lista, pode ser uma tupla, ou pode ser um dicionário, e a gente pode ter outros exemplos aqui. Bom, não muda muita coisa aqui, no caso, vou colocar 2 pontos. A única coisa que muda é que eu vou expressar também o tipo que vai ser comportado dentro do meu tipo genérico, né? No caso aqui eu estou falando que eu vou ter uma lista de inteiros. E aí, só uma curiosidade, né, na linha de baixo, é a mesma coisa, só que isso só vai funcionar a partir do Python 3.9. Né? Antes, no exemplo anterior, antes ali do Python 3.9 até o Python 3.8, para expressar o tipo genérico lista, a gente tinha que importar ele do módulo list.
né? A partir do 3.9 não precisa mais, você pode usar o tipo já built-in ali para expressar o tipo. Mas os dois aqui representam as mesmas coisas. Tá? Então, aqui eu tenho um tipo lista, ele recebe um argumento de tipo, que no caso aqui é float. Eu posso ter também o dicionário, que no caso ele vai receber dois argumentos de tipo. O primeiro aqui é expressando qual que vai ser a chave do meu dicionário, né? Quais tipos vai ter na chave do meu dicionário. E o segundo é falando quais tipos vão ter nos valores, né? Quando eu acessar um valor por uma chave, qual valor ele vai ter. Então, aqui a gente pode ter dois tipos. Mas a gente tem um caso especial, eu diria que um caso bastante especial, que é tupla, né? A tupla, ela pode ter de 1 a N argumentos, né? No caso aqui eu coloquei 3, então na minha tupla, na primeira posição vai ser int, na segunda string, na terceira string, e na quarta vai ser um booleano. Mas eu poderia expressar aqui quantos parâmetros de tipo eu quisesse, né? E aí a gente também pode construir o nosso próprio tipo genérico. E é bem simples de fazer. Eu simplesmente posso importar o generic do módulo typing, criar uma classe herdando de generic, e aí ali eu coloquei generic, eu tenho que falar a quantidade e quais tipos, né, eu vou aceitar no meu genérico. Esse caso aqui, ele não vai funcionar, porque como não é um tipo genérico, não tem por que eu chumbar um tipo ali. Se eu chumbo um tipo ali, ele já para de ser genérico, né? Então, como que a gente pode expressar um tipo genérico aí? E aí que entra as variáveis de tipos, né? Ou type vars. E aí, um exemplo é list. List, ele recebe um tipo, né? Ali, ele pode receber qualquer tipo. E esse tipo aí, ele tá até em negrito, né? Porque ele é uma variável de tipo. E aí, quando eu posso expressar qualquer tipo que eu quiser, no caso aqui, né, eu coloquei um int. Então, a partir daquele momento, vai ser uma lista de inteiros. Desculpa. E aí, então, vamos criar uma type var para fazer aí o nosso próprio tipo genérico customizável. E aí, não tem muito segredo, eu posso simplesmente importar type var do módulo typing e dar um nome para ele, né? E aqui é importante que o nome que a gente coloca ali entre string seja o mesmo nome da variável que esteja recebendo esse type var. E aí, desculpa de novo. E aí, eu posso apenas colocar o generic, novamente, ali, herdar de generic, e colocar o meu type var como um argumento de tipo, né? E aí eu posso usar ele como qualquer outro tipo genérico, como vocês podem ver na linha de baixo. Eu estou falando que o myGeneric, ele vai ser do tipo inteiro, certo? Tá. Aí, naquele primeiro exemplo, não funcionou, porque ele era vamos dizer assim, ele era o pai de todos, né? Aí eu não poderia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, que é chumbando um tipo no meu tipo genérico. Então, aqui, nos filhos eu posso fazer isso. Então, aqui no caso meu myOrderGeneric, eu posso falar que ele é um genérico de string, certo? Usando typevars, a gente consegue fazer isso, né, que eu mostrei, que é criar classes genéricas, mas eu também consigo fazer funções genéricas, né, generalizar minhas implementações de função. Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, getLastItem. Eu recebo uma lista, e uma lista de inteiros, e devolvo um inteiro, certo? E eu simplesmente dou um return ali, -1, que vai me retornar o último item da lista. Como que eu posso generalizar aquele tipo int ali? Posso usar também uma type var, uma type variable. No caso ali, eu estou falando, na minha função agora, né, getLastItem, eu estou falando que eu vou receber uma lista de t e vou retornar um t. E aí, usando o reveal type, que ele é injetado quando a gente está utilizando o MyPy, né? Quando você está usando o MyPy, você pode usar essa função
para ele printar, né, ele fazer um output do tipo ali. E aí a gente vai conseguir ver na prática como que esse type var está funcionando, né? No primeiro caso ali, eu estou passando uma lista de inteiros, e no segundo caso eu estou passando uma lista de strings, né? E aí, como a gente pode ver aqui no output, no meu primeiro tipo revelado, como era uma lista de int, ou seja, uma lista de t, eu retorno um t. Como era uma lista de int, ele retornou um int. E no segundo caso, como era uma lista de strings, ele retornou uma string. Tá? A gente também pode definir constraints para as nossas variáveis de tipo. Que tipo de constraint? Eu posso falar aqui que né, eu tenho aqui uma variável de tipo chamada anyNumber, e para mim eu considero número int, float e números complexos, né, o complex. Fazendo essa constraint, esse tipo de constraint, na hora da checagem de tipo, o MyPy vai verificar se o que eu estou passando ou é um int, ou é um float, ou é um número complexo. Então, ali eu já afunilo o que eu posso receber, né, o tipo que eu posso receber na minha variável de tipo. E ainda seguindo nessa ideia de afunilar mais a nossa variável de tipo, a gente pode ter um bound. Né? Como utilizar o bound? Simplesmente é a mesma coisa que a gente tem a variável de tipo e eu passo ela como um named argument. Aqui, bound igual employee, que é uma classe minha. Né? Então, quando eu faço isso, ele só vai deixar que o tipo que seja passado para essa variável de tipo seja ou employee ou alguma subclasse de employee, tipo manager ou outra coisa. Importante dizer aqui também que o bound ele serve tanto para subtyping estrutural quanto nominal. Né? Nominal é o normal, quando a gente herda diretamente, e o estrutural é o que a gente conhece por duck typing. Então, aqui ele funciona os dois, tanto estrutural como nominal. E aí, agora, dado todo o contexto, que a gente vai começar com o nosso problema, né? Só um contexto para deixar todo mundo na mesma página, porque alguns contextos que eu vou apresentar aqui eu já cobri. Então, vamos lá. Problema. Digamos que eu tenha essa minha função aqui, né? Não é stringify, é boolify. Então, boolify list items. Eu basicamente eu recebo uma lista de inteiros, itero por toda essa lista, transformando todos os itens em booleanos, ou seja, true ou false, e retorno essa lista. Ou seja, eu recebo uma lista de inteiros e retorno uma lista de booleanos. E aí eu quero transformar isso em algo genérico, porque eu percebo que o que ele faz aqui não tem muita coisa, tirando o list comprehension, não tem muita coisa, tipo, intrínseca a uma implementação de lista. E aí eu posso achar uma interface em comum. Qual interface em comum eu posso utilizar aqui? Eu acho que todo mundo deve ter pensado. Iterable. Então, aqui eu recebo um iterable do tipo int e devolvo um iterable do tipo bool. Né? A implementação aqui não é muito importante, tá? A mais importante são as anotações de tipo, mas só explicando o que está acontecendo ali no return, é que, no caso, no outro exemplo, eu utilizei uma list comprehension. Então, list comprehension sempre vai gerar uma lista. E aí, no caso, um iterable, ele pode ser uma lista, ele pode ser um set, ele pode ser uma tupla, certo? Então, a única coisa que eu faço, eu pego o tipo do que eu estou recebendo, no caso do meu iterable, se eu passar um list, meu tipo vai ser uma lista, e chamo o construtor dele, passando um generator, né, que ele também é um iterable. Tá. E aí, sem nada de tipos, sem ainda falar se vai funcionar com os tipos ou não, a gente pode ver que pela implementação ele vai funcionar. Né? Aqui tem o output. No primeiro caso, eu passei uma lista, eu tive uma lista de volta. No segundo caso, eu passei um set, eu recebi um set de volta. E no último caso aqui, eu passei uma tupla, eu recebi uma tupla de volta também. Tá? E se alguém está se perguntando por que o set ele tem um valor a menos, é porque o set só pode ter valores únicos. Então, se eu coloquei tipo false, true, true, ele vai ser false, true mesmo. Tá.
A implementação, o runtime está funcionando tudo bem, beleza. Agora vamos para a etapa agora de checagem de tipo. E aqui eu vou usar de novo o review type para ver. E dentro a mesma coisa, estou chamando com uma lista, estou chamando com set, eu estou chamando com uma tupla. Tá? E vamos ver qual que é o output do MyPy. O output do MyPy, como você pode ver, eu passei uma lista, ele falou que o meu tipo de retorno é um iterable, eu passei um set, ele falou que o meu tipo de retorno é um iterable, e a mesma coisa para as tuplas. E, cara, você pode falar, pô, tá funcionando certo, mas qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que a gente perde a informação dos tipos mais específicos que eu passei. Então, eu perdi a informação do tipo lista, eu perdi a informação do tipo set. E o que isso pode... que problema que isso gera? E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Então, eu tenho uma função, function, eu tenho um iterável, que é uma lista, eu sei que é uma lista, e quando a gente rodou, a gente viu que se eu passasse uma lista por boolify iterable items, eu ia ter de volta uma lista. Então, em runtime, eu sei que eu vou passar uma lista e vou receber uma lista. Só que quando eu faço isso e tento checar o tipo, o MyPy vai falar, pô, a iterable, ele não tem nenhum método sort, né? Então, eu perdi a informação do meu tipo lista. Como que eu posso fazer isso? Em Python, usando MyPy ainda. Bom, a solução aqui vai ser overloading. Tá? Então, como que eu vou fazer essa solução? Bom, primeiro, primeiramente eu importo o overload do módulo typing, e aí eu coloco todos os cabeçalhos de função com os argumentos de entrada e saída, entradas e de retorno possíveis para aquela minha implementação. Então, eu tenho 3 headers e uma implementação. O primeiro, overload ali é a lista. Então, se eu receber uma lista como argumento, eu vou retornar uma lista, né? Se eu receber um set, eu vou retornar um set. E se eu receber uma tupla, eu vou retornar uma tupla. Então, isso, a implementação continua a mesma, eu só fiz os overloads. E agora vamos ver o output do MyPy. E aí, cara, tudo lindo. Retornou, não perdi nenhuma informação, porque eu tive o tipo retornado certo, listas, set e tupla, tá? Mas qual que é o problema na utilização do overloading? O problema é que ele é verboso. No caso, aqui eu só tinha 3 tipos possíveis de entrada e retorno, né? Mas eu poderia ter muitos mais, e eu vou mostrar esse caso mais para frente. E ele não é extensível. Extensível de que maneira? Por exemplo, se eu criar uma biblioteca, e aí eu tenho uma função que ela é genérica também, tal, e eu estou utilizando overloading, só que todos os overloading acabam em uma interface em comum. E meu usuário da minha biblioteca, ele quer implementar do lado dele a mesma interface e ainda assim utilizando o type hints e MyPy para fazer a anotação. E ele não vai conseguir utilizar a minha... Falando só na checagem de tipo, tá? Em runtime, obviamente, ele vai conseguir usar, mas na checagem de tipo, o MyPy vai falar, pô, essa função aqui que você está tentando usar, ela não suporta esse seu tipo, esse seu custom, esse seu tipo customizado. Isso porque ela não está dentro dos overloadings da minha biblioteca. Tá? Então, vamos tentar outra solução. Usando typevar. E aí, como eu falei antes, o typevar ele vai receber o tipo de uma variável, então a gente deixa algo genérico ali, e aí ele vai receber um tipo ali. Então, eu poderia simplesmente falar, eu tenho uma typevar, o bound dela é iterable, certo? Então, eu falo, aqui a implementação continua a mesma, mas eu só mudei ali os type annotations. Aí, no caso, né, o meu T, ele é um iterable, no caso ali, um T de int, eu vou retornar um T de booleano. Só isso já bastaria para a gente ter o mesmo efeito e ainda assim deixar o nosso código extensível para usuários aí estenderem aí a nossa biblioteca.
Tá. Isso aqui eu acho que pode causar um pouquinho de dúvida, mas depois eu posso tirar essas dúvidas aí depois lá no Discord. Tá. E aí, isso aqui que eu estou apresentando, né, o modo como a gente está tratando o T, tratando os tipos, isso é Higher Kindred Types. Né? A ideia por trás de Higher Kindred Types, ou, né, vou falar só HKT, que é mais rápido, é dar mais, como posso dizer, dar mais poder e praticidade para a generalização, né? o uso de generics. E isso preservando as informações dos tipos, né? E ainda assim ele ser aberto para ser estendido, né? Ele ser extensível. Porém, o exemplo que eu mostrei, infelizmente, ele não é suportado hoje pelo módulo typing. Né? O módulo typing ele não aceita que a gente faça... tem um type var, mesmo ele tendo um bound para um generic, que é nosso iterable, a gente não pode usar ele como um tipo genérico. Né? A gente tem essa limitação. Inclusive, tem uma issue aberta lá no repositório typing, desde 2008, mas ainda assim o pessoal comenta nela, ela ainda está ativa, acho que o último comentário faz menos de uma semana, então se tiver curiosidade para saber mais, tem essa issue lá aberta, tem vários pontos, inclusive. E aí, só falando aqui, linguagens que a gente tem, o HKT nativo, Haskell, Scala, a gente pode, acredito que a gente tem outras, mas não importa muito aqui, desculpa. E aí, como que a gente pode fazer isso no Python? A gente pode emular. E aí a gente tem várias linguagens que têm essa emulação, né? Emulam o HKT. Né? Então, a gente tem TypeScript, Swift, Kotlin, e agora a gente tem Python. Tá? E todas essas emulações, elas meio que foram baseadas em um paper da Universidade de Cambridge, que é essa aí, Lightweight Hard-Kindred Polymorphism. Eu não vou entrar em detalhes dela agora, só ali por cima também, mas foi isso também que a gente utilizou, foi esse paper que a gente utilizou como inspiração para fazer uma implementação em Python. Tá? Aqui eu vou utilizar a biblioteca Returns, que é do DryPython. Eu acho que faz 3 semanas que a gente lançou uma release com a emulação do Higher Kindred Types, né, o HKT. Tá, e como que funciona essa emulação? É basicamente isso aqui, a gente tem um T de int, certo? Então, o meu T é um tipo genérico, eu vou receber um tipo genérico ali. Porém, no Python, como eu mostrei, não dá para a gente fazer isso. Então, o equivalente emulando um Higher Kindred Types é simplesmente eu tendo um tipo genérico, outro, né, no caso aqui, o meu kind, passando... Nesse caso aqui, nesse exemplo, são 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo da minha instância, né? E o segundo parâmetro seria o tipo que estaria dentro... vai lembrar que esse termo genérico, então, esse int seria algo que estaria dentro do meu genérico. Então, t de int é equivalente a kind t int. Fechou? Vamos lá. E aí eu poderia refatorar aquele código, aquele que eu mostrei antes, utilizando t de int lá. Eu poderia só refatorar só utilizando a kind t int, que com a emulação seria o mesmo efeito. E agora eu vou mostrar alguns exemplos. Tá? Esse exemplo de HKT que eu vou mostrar agora, eu extraí aí desse blog post, que é do Nikita. Ele é o cara que ele começou o Returns e sempre traz essas ideias para a gente implementar nas bibliotecas. Então, eu aconselho vocês verem esse blog post, ele entra mais profundamente na implementação da emulação. Aqui eu não vou entrar tão profundamente, eu só vou mostrar como que ela funciona. Tá? Então, a primeira coisa que eu mostrei lá é que a gente sempre tem uma interface comum quando a gente quer generalizar algo, né? Então, aqui, qual que vai ser a nossa interface comum? Qual que vai ser o nosso exemplo aqui? Vai ser um tipo customizado aqui, que no caso é hasValue. Esse tipo aqui, que vai ser esse tipo genérico, né, essa nossa interface genérica aqui, ele vai ter 2 coisas. Vai ter uma propriedade value e vai ter um método
que é with value, que basicamente ele vai retornar, é como se fosse um construtor, só que ao invés de eu chamar um construtor diretamente, eu chamo esse método. Tá? E isso porque tem algumas implicações, tratando de tipagem e tal, que pode dar alguns erros. Então, para evitar, a gente colocou esse with value. Tá? Eu posso entrar também em detalhes depois da palestra, o porquê disso. E aí a gente tem agora a nossa interface definida aqui, hasValue, com um genérico ali, value type. E agora vamos para as implementações. Aqui eu tenho duas implementações dessa interface. A primeira é box. Então, box herda de hasValue. Aqui eu não chumbei um valor para hasValue, então aqui meu hasValue vai ser um value type, ele ainda vai receber uma variável de tipo. E aí o que muda, né, se a gente fosse implementar isso normalmente, é que a gente tem uma nova classe, a gente está herdando uma nova classe, que no caso aqui é supports kind. Podem ignorar o 1 por enquanto, tá? Mas supports kind. Então, para eu falar que eu consigo usar a minha classe para emular HKT, eu tenho que colocar essa classe. É basicamente falando, eu suporto ser emulado, né? Tô legal. Então, o primeiro parâmetro ali é a classe. No caso ali, está entre string, mas aquilo ali é um for reference. Tá, depois eu posso explicar também o que é for reference, se alguém não souber. E o segundo ponto ali, que é o value type, seria o valor que estaria contido, né, dentro do meu genérico, que é value type. E aqui é a mesma coisa, eu tenho a bolsa agora, né, bag, mas seria a mesma coisa, eu tenho que eu tenho que herdar supports kind e também hasValue, e ali a mesma coisa, for reference para bag e value type, implementando aí o método necessário with value. E aí, só um ponto de desconsideração, se você quiser saber a diferença entre caixa e bolsa, é que caixa é definida pelo seu tamanho, enquanto uma bolsa é um item de moda que tem nome de uma marca e um modelo, certo? Bom, vamos lá. Até aqui, além, né, de eu ter que herdar de supports kind, até agora não mudou nada. Eu consigo instanciar as minhas duas classes ali, os dois objetos. No caso ali, meu box e minha bag é int, lembrando que os valores ali são definidos pelo value, os tipos internos do meu genérico são os mesmos, é o mesmo do meu parâmetro ali, do meu value. Então, no caso, eu estou passando um int, então vai ser um box de int e um bag de int. E aí, aqui eu já mostrei, né, que a gente tem a interface, e a gente tem duas implementações, certo? E aí eu vou criar agora uma função genérica, né, tentando aí fazer uma emulação. E aí você pode estar falando, putz, Fábio, isso aqui é muito feio, não estou entendendo, mas vamos lá. Eu tenho essa função, que ela é uma função que aí ela tá emulando aí, né? Ela recebe instance, ele recebe kind. Então, instance, o primeiro parâmetro é a minha instância. Lembrando que instance kind, eu acho que eu esqueci de falar isso, tá? Mas instance kind, ele tem um bound para o meu hasValue. Então, ele está limitando ali, né, a minha interface em hasValue. E meu value type. E aí, só para... esqueci, desculpa. Só para explicar como que vai funcionar, depois, né, na hora da checagem de tipo, ele vai pegar esse kind, instance e value type, ele vai transformar para essa coisa, assim, que a gente está vendo aí no comentário, né? Então, o meu kind, ele vai virar um instance kind com o meu value kind dentro. E a mesma coisa para o meu valor de retorno, meu tipo de retorno, vai ser a mesma coisa. E o callback, eu só estou recebendo uma função que recebe o tipo... Nossa, tá. Uma função, ele vai receber o tipo do meu tipo genérico,
que pode ser qualquer coisa, e retorna um outro tipo, certo? A implementação ela é bem simples, eu só chamo a função que foi passada, né, a callback, eu chamo ela passando o valor da minha instância, e depois eu só retorno uma nova instância ali, colocando instance.withValue. E beleza. Tá, eu acho que esse ponto aqui ele pode ter várias dúvidas, eu com certeza vou responder para vocês depois. Então, bora testar, né? Então, até agora eu mostrei a interface, as implementações e minha função genérica. Então, cara, agora eu tenho tudo para testar. Então, bora testar. Vamos ver qual que vai ser o output do MyPy. No caso aqui, eu criei, são as mesmas duas instâncias que eu mostrei antes ali, né, do meu box e bag, e passando ali para minha apply function. Então, a primeira, eu estou passando a instância do meu box, e o tipo é um tipo str. Desculpa, e minha função é a função str. Então, o que eu vou fazer, basicamente, quando meu apply function for chamado, ele vai pegar meu box, vai pegar o value do box, que no caso é 10, vai passar esse 10 para o str, certo? Vai pegar esse retorno e vai colocar em um novo box com agora o meu valor 10, só que em string. E aí a mesma coisa para o meu bag, utilizando... só que em vez de str, eu vou utilizar bool, que é uma função também, de um tipo. Então agora vamos ver qual que é o output desse meu código. Usando MyPy, again. Aí sai uma coisa meio feia, assim, né? Tipo, returns, primitives, hkt, kindn, nananana. E aí a gente percebe que a gente não chegou muito, né, no que a gente queria. Mas a gente pode perceber uma coisa. Mesmo não sendo o que a gente queria ainda, ele já faz um pouco mais sentido. Por quê? Porque, como a gente pode ver aqui, ele preservou o tipo. Então, a primeira aqui foi box. Como a gente pode ver aqui, a gente tem box. Tudo bem, é box n e bag n. E o segundo ali, que seria o valor que estaria dentro da minha box, é string e um boolean. Então, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é traduzir, né, fazer uma tradução desse retorno. E é bem simples. É só colocar um decorator, que também tem no returns, que é o kinded, e a partir do momento que eu coloco esse decorator, tudo vai funcionar normalmente, como esperado. Como vocês podem ver aqui, utilizando a mesma coisa, os mesmos casos de teste lá, só que agora utilizando uma função que tem o decorator kinded, certo? E agora a gente tem uma função que ela é, na nossa apply function, é uma função que ela é genérica, e também ela não é só, né, genérica, ela preserva os tipos, tanto de entrada ali como de saída, e ela é extensível, porque qualquer um que, no caso ali, quiser implementar um hasValue, essa função vai funcionar sem nenhum tipo de modificação nos type annotations. E aí, eu sei que você deve estar pensando, tipo, putz, eu tenho que colocar supports kind, eu tenho que fazer kind, eu tenho que colocar kinded. E isso são alguns hacks que, infelizmente, a gente teve que fazer. Então, para utilizar HKT, você tem que utilizar o plugin do Returns, que é um plugin do MyPy, que a gente tem. Tipo, se você instalar o Returns, ele já vai vir junto. Eu tenho que usar supports kind, tenho que usar o decorator kinded, e eu esqueci mais ou menos ali, mas eu não considero um hack, que é a parte do kind, né, que a gente tem a emulação. Todo esse código-fonte, você pode entrar nesse gist, que vai estar lá, tá ok? Limitações, nada é perfeito, então a gente tem limitações utilizando o HKT aqui, essa emulação de HKT. A primeira que a gente tem é que a gente só vai conseguir trabalhar com subtipo nominal, ou seja, todas as classes que precisarem ali serem emuladas, serem suportadas pela nossa emulação,
elas têm que herdar diretamente de supports kind. Então, tipo, você não vai conseguir usar essa emulação em algo que não esteja herdando de supports kind. Então, você não vai conseguir usar isso com uma lista built-in do Python, você não vai conseguir usar isso com uma outra third-party library, tipo requests ou PyDentic, só aquelas que realmente herdam ali. A gente, por algumas limitações, ainda não conseguiu fazer funcionar com subtipos estruturais, né, com duck typing. A gente tem uma limitação de quantidade de argumentos, e aqui a quantidade de argumentos dos nossos generics não é algo, tipo, tenho aqui muita limitação. O que acontece, vou mostrar aqui, tá? Só para esclarecer, a gente tem esse kind, né? Kind-n. Deixa eu... Vou correr aqui porque a pessoa falou que só tem 5 minutos aqui. Então, a gente tem kind-n aqui, tá? E aí a gente tem aqui alguns alias, que é kind1, kind2, kind3, porque a gente consegue aceitar ali no máximo. Na realidade, a gente poderia criar o kind4, kind5, mas até o 3 eu acredito que já esteja bom. A gente não tem... como eu falei, a tupla é o único caso especial que eu vi, e eu acredito que seja o único em Python, que a gente pode ter um número variável de tipos de argumento genérico, né? No caso aqui, a gente limita em 1, 2 ou 3. Todos os hacks, eles podem ir embora, tá? Porque a maioria dos hacks aqui é por conta de uma alimentação do MyPy. Tem até algumas discussões aí que estão rolando, mas tem algumas limitações do MyPy. E aí, se solucionasse essa limitação do MyPy, a gente não precisaria do supports kind, a gente não precisaria do kinded, e talvez não precisaria do kind, tá? Naquele caso que eu comentei, de tipos genéricos com um número não fixo, né, que você pode colocar, que nem a tupla, que você pode colocar N tipos ali no type annotation, estão escrevendo aí um PEP, está ainda no draft, para a gente ter isso. Então, se tiver curiosidade, entra lá. O caso de uso, eu vou mostrar o caso de uso da própria returns, né, da própria biblioteca, e isso acho que foi um dos grandes incentivadores para a gente ter isso dentro dela, tá? A gente tinha essa função, flatten. Basicamente, o que ela fazia quando a gente tinha tipos aninhados, tipo, eu tenho uma lista dentro de outra lista. Eu passava para essa função, ele pegava essa minha lista de dentro e meio que dava um extends, né? Então, você tinha uma lista, no final você tinha uma lista só com todos os itens, tá? E aí, a gente utilizava o overloading, né? A técnica de overloading. Como você pode ver aqui na imagem da esquerda, a gente tem 10 overloads. E isso só para os containers, né? Para os tipos que a gente tinha até aquele momento. E isso também não era extensível. Então, tipo, a gente passou de 10 ali overloads para apenas a mesma função, só que anotadas utilizando higher kind types. Então, acho que eu sou um pouco atrasado, mas vamos lá. Por que tipos e tipos? A gente tem uma classe que seria ali um esquema de algo, e a gente tem um objeto que é a concretização dessa classe. E a mesma coisa a gente pode fazer com o tipo genérico. Então, o tipo genérico é list, mas ele não é um tipo concreto. Tipo, é list, mas é uma lista do quê? Ela guarda o quê? Então, quando a gente fala list, e coloca ali square brackets, eu esqueci, mas é square brackets, e coloca int, aí eu tenho um tipo concreto, eu tenho uma lista de inteiros, tá? Então, aqui é o exemplo que eu acabei de falar, list, que é um tipo genérico, aí a gente tem um tipo concreto, que é uma lista de inteiros, tá? E aí a gente pode ver isso como o que a gente coloca ali dentro, né, do square brackets, como um construtor, onde a gente pode passar os tipos para o nosso tipo genérico, certo? E aí, esse aqui é só um exemplo de como meio que funcionaria, assim, meio fantasiosamente, o higher kind types. Eu receberia um tipo, no caso ali, e construiria ele. Então, eu iria mais fundo aqui, mas estou sem tempo. Eu só explicando aqui a notação estrela, isso aqui, na realidade, pode ter... ele tem outro nome, né? Cálculo lambda, é um derivado do cálculo lambda, mas para manter
algo melhor, eu coloquei a notação estrela. E a primeira coisa que eu quero diferenciar aqui é type versus kind. Eu não traduzi porque a tradução dos dois é tipo, tá? Mas no caso, o type, ele é, tipo, o que pode ser um type? Ele pode ser um inteiro, ele pode ser um booleano, ele pode ser uma lista. E o que é o kind? O kind, ele é um nível meio que abaixo do tipo. Ele generaliza mais os tipos, tá? Então, eu vou mostrar só um exemplinho aqui. A gente tem... meu tipo aqui é int, e o meu kind é um asterisco, tá? O asterisco, na verdade, ele representa um tipo concreto, mas a anotação ali, ele é um kind. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro. Eita, tem um minuto. Um pouco mais claro aqui, eu tenho uma lista. Uma lista, ela recebe um tipo concreto. Então, aqui, na minha anotação do kind, eu basicamente falo, eu recebo um tipo concreto e devolvo um tipo concreto, que no caso da lista, quando eu passo ali o parâmetro, né, no meu construtor de tipos, que é o int, ele vira... O meu kind já é um só, né? Eu já tenho o tipo concreto final. E a mesma coisa para o dict. O dict ele tem 2, porque ele tem duas variáveis de tipo, né? O primeiro seria a chave, o tipo da minha chave e o outro, o tipo do meu valor. E quando eu preencho esses dois, aí eu tenho um tipo concreto de novo. E aqui só explicando rapidamente, eu acho que eu estou um pouco atrasado, desculpa, Gabu. GT seria meu generic type, e recebendo um type parameter. Como que eu escreveria isso utilizando a notação estrela? Basicamente, assim, o que está entre parênteses seria o kind do tipo que eu estou esperando. Um exemplo disso aqui, ele está esperando ali, no caso, uma assinatura que eu recebo um tipo e devolvo um do tipo, porque a gente pode usar aqui uma lista. Então, essa parte que está em amarelo é a parte que é o higher kind types, certo? Aí você pode ver mais sobre kinds e tal, nessa página aqui, Learning Haskell. Conclusão, rapidinho, hein? Eu estou um pouco atrasado, mas vamos lá. Typing extensions, aqui é um pouco mais geral, mas se você precisa de um tipo que ainda não está disponível na versão do seu Python, por exemplo, eu estou no Python 3.7, tem alguns tipos que só estão disponíveis no 3.8 ou 3.9. Então, se eu quiser usar esses tipos, eu posso só instalar o Typing Extensions, que eu vou conseguir utilizar esses tipos, mesmo não estando na versão do Python. Aqui, se alguém quiser utilizar o MyPy em um codebase existente, tem ali. Tem a documentação do returns, a gente não tem só a emulação de HKT, a gente tem vários containers bem legais para serem utilizados. Tem um canal no Telegram aí do DryPython, é aberto, então se vocês quiserem entrar, é só ir lá. Cara, isso aqui é só uma pergunta rapidinho. Eu vou usar isso algum dia, né? O HKT, eu acho que muito provavelmente você pode sentir a necessidade, mas não se você estiver construindo um sistema. Eu vejo esse caso de uso para você ser mais utilizado em frameworks, e quando você está construindo frameworks ou bibliotecas, para você tornar as coisas mais genéricas e extensíveis para os seus usuários. E aí, obrigado, terminei atrasado, correndo um pouco, e aí vocês podem me achar aí no GitHub, Twitter, Telegram, e até aqui no Discord, usando o The Pablo Aguilar, meu username. Foi corrido no final, mas deu certo. Não estou te ouvindo, Gabu. Estou falando no mudo. Pablo, tudo bem? Obrigado. Estamos um pouquinho atrasado aqui, infelizmente a gente não tem tempo para perguntas. Obrigado novamente por ter participado da Python Brasil, todo o conhecimento aqui é válido. E eu queria avisar as pessoas agora que a gente tem um intervalo um pouquinho maior, e a gente volta às 6h20, e eu vou confirmar com quem a gente volta aqui. A gente volta com o Rafael Calisto para falar para a gente aqui Python fofoqueiro, utilizando Space e outras bibliotecas Python para ler o conteúdo da internet. Nós voltamos às 18h20, hora de Brasília. Fiquem lá no Discord, interajam, vão beber uma água, comam alguma coisa, vão ao banheiro, e estamos por aqui.
Pablo, mais uma vez, obrigado e fica por aí para trocar uma ideia com o pessoal, falou? Fechou.